Pode Falar. É um podcast da Mosaico Inclusão. Ele nasce como um espaço de escuta para vozes que tantas vezes foram silenciadas. É um convite para as mães atípicas, que precisaram reinventar a vida após o diagnóstico do filho, que deixaram a carreira, que muitas vezes se viram sozinhas diante de um sistema que não acolhe, que choraram, estudaram e lutam todos os dias para garantir o direito dos seus filhos de existirem com dignidade. Aqui, elas podem falar, sem julgamentos e com muita verdade, porque toda luta merece escuta, porque toda história importa e porque a inclusão também se faz na voz. Hoje é o primeiro episódio do Pode Falar e eu já começo com uma convidada muito especial, uma mãe incrível, forte, super conhecedora das questões que envolvem a vida de uma criança atípica e, acima de tudo, uma mãe que luta pelos direitos do seu filho. Dani é a mãe do Heitor, uma criança autista. Ela é graduada em Recursos Humanos com especialização em Psicologia Infantil e especialista na área do espectro autista. Ela criou vários protocolos sobre o desenvolvimento do seu filho desde o desfraude até o processo de alfabetização. Dani é uma mãe que estuda, que busca e que luta não só pelo seu filho, mas para que a sua busca impacte a vida de outras famílias. Daniela, é com muito carinho que eu te recebo e seja muito bem-vinda ao Pode Falar. Luana, muito obrigada pelo convite de participar desse podcast. Eu quero agradecer pela nossa experiência que a gente está fazendo juntas desse trabalho, né? Tem sido um trabalho importante no quesito de conhecer você como profissional, a sua bagagem que você tem como pedagoga, a sua especialização de psicopedagoga e o seu conhecimento e sensibilidade na área da inclusão. Juntas nós vamos trazer mais informações e seguimos. Seguimos aí, né? Contribuindo umas com as outras, se ajudando sempre. Dani, para começar esse momento aqui, vamos para aquela pergunta que é de praxe, mas que é de suma importância, né? Como que foi para você? Como você percebeu que havia algo diferente no desenvolvimento do seu filho? Como que foi esse processo até chegar o diagnóstico do Heitor? O Heitor, ele começou o desenvolvimento dentro do padrão, né? Que existe um marco do desenvolvimento ali esperado pela psicologia infantil, e até 1 ano e 2 meses o Heitor estava dentro dos padrões de desenvolvimento, fala, sentar, andar, porém entrou a pandemia, e a pandemia ela impactou muito na questão da rigidez cognitiva, né? E aí essa fala que o Heitor tinha veio ter um bloqueio, e é muito significativa hoje que a gente sabe que existe várias coisas que impactam na fala, principalmente questões de sensibilidades, né? E uma das coisas que foi notáveis também para o Heitor foi a questão da alimentação, do sensorial. Então, o sensorial do Heitor também foi afetado nesse período, porque ele se alimentava com todo tipo de alimentação, brócolis, alimentos pastosos, mais molhadinho, carnes. E quando entrou a pandemia também, ele entrou no sensorial, num impacto sensorial muito alto, que ele ficou sem se alimentar com comidas sólidas por 1 ano. Então, essa dificuldade na fala e essa restrição alimentar, elas se apresentaram depois da pandemia, né? Durante a pandemia. Durante a pandemia, o que já é um diagnóstico diferente, né? Mais difícil de ser descoberto, porque ele começou ali a se desenvolver normalmente e aí teve esse impacto da pandemia que contribuiu para esse fechamento dentro do espectro autista, né? Sim. E aí, depois disso, a gente começou a perceber
que apareceu alguns sinais. Por exemplo, tinha uma senhora que era nossa vizinha, e aí ela tentava fazer bastante contatos com ele, e ele não demonstrava o contato visual com ela. Começou a apresentar essa característica que ele simplesmente mudava o rostinho para o outro lado para ele não fazer esse contato com ela. Então a gente começou a perceber essa fuga, o porquê Do que ele contato do visual? contato visual também, mas foi tudo apresentado na pandemia por conta da rigidez. Começou, né, tipo, o que que acontece? Desde quando eu tive o Heitor, após o quarto mês que eu comecei a andar e sair para rua, a gente tinha o nosso momento café em Alphaville, né? Toda sexta-feira a gente ia tomar café no centro comercial. E aí eu levava as mamadeirinhas dele, e várias pessoas conversavam com ele, porque eu ia nas lojas, eu ia nos lugares. Então ele tinha esse momento, e de repente a gente quebrou esse momento, porque realmente nós fomos uma família que a gente priorizou ficar em casa. A gente não visitou familiares, a gente ficou literalmente restritos dentro de casa por conta da pandemia, porque todo mundo estava morrendo, estava um surto, estava não sei o quê. Então a gente levou muito a sério a pandemia, e esse levar a sério impactou muito nele também, no desenvolvimento dele. Que teve uma diminuição aí Na nas verdade, relações sociais, né? isso. E aí, o que que aconteceu? Eu acredito que além da diminuição, os sinais, né, que estavam ali, eles afloraram. Exatamente. Então, talvez, se não tivesse tido esse período da pandemia, seria mais difícil, Sim, dado ao nível de suporte, né, de isso, autismo do Heitor. isso. O neuro dele, ele acredita que se não tivesse a pandemia para visibilizar mais, né, essas características dele, provavelmente ele seria um diagnóstico tardio. Sim, sim. E, ô Dani, e como que você ficou, eu digo, emocionalmente nesse momento? Assim, aquele impacto, eu Você recebi o laudo, fala poxa do vida. diagnóstico? Sim. Não, primeiro vieram essas características, que aí foi muito sofrida a questão alimentar, e aí eu comecei a perguntar para minha família, né? Não foi, Vieram crises junto? não. Veio mais a questão, o primeiro impacto assim que impactou para nós pais foi a questão alimentar. E aí a criança só aceitava o leite e o suco. E a gente foi procurar uma pediatra, que inclusive a gente passava em Alphaville também com essa pediatra, e ela foi super grosseira. Ah, deixa ele com fome. Ah, Se você deixar ele com fome em 3 horas, daqui a 3 horas você oferece. Se ele não comer, você oferece mais 3 horas. Enfim, eu deixei o meu filho com fome até a meia-noite. Depois comecei a me sentir uma péssima mãe, porque, ou porque seja, não iria funcionar, não né? iria funcionar. E aí, no dia seguinte, ah, fiz a alimentação dele com o que ele aceitava e seguimos nas tentativas. E aí eu comecei a procurar a minha família para perguntar: olha, é normal? Ele comia, ele parou de comer, ele não aceita. Agora, se a gente vai dar o arrozinho, a saladinha que ele comia, ele vomita, porque impactou geral. E aí a gente percebeu que aflorou também os comportamentos de enfileirar brinquedos, empilhar. Então ele tinha um balde também que a gente guardava com dinossauros. E nessa época ninguém tocava nos dinossauros dele. Se a gente se aproximasse para brincar com os dinossauros, ele juntava tudo, colocava no balde e ele saía. Ele se retirava porque, tipo assim, não toca nos meus brinquedos, né? Tô aqui no meu padrão repetitivo e você não vai me tirar disso. E eu nem vou compartilhar esse Sim, processo sim, com que é a você. brincadeira compartilhada, né? E Aham. aí, isso foi foi impactante, mas ali eu sou muito persistente, é uma característica minha, e aí eu chorava, e eu orava, e eu falava com Deus: eu quero, Senhor, que meu filho volte a comer. E
Todos os dias meu marido ia no sacolão, comprava verdura semanal, comprava comida, frangos. Eu fazia o frango grelhado, fazia o cubinho, eu fazia não sei o que lá, fazia a carne moída, tudo que era tipo de comida, fazia aqueles pratos desenhados, né? E aí a gente foi, começamos a oferecer até a gente montar um cardápio e a gente vê que ele tocava no alimento. E a gente conseguiu essa questão da alimentação quando o Heitor tinha 2 anos. Como foi superada a barreira alimentar, nós ficamos com o contexto da fala, né? E aí esse contexto da fala foi prosseguindo ainda. O Heitor tinha 2 anos, fomos aí até os 3 anos. Com os 3 anos, a gente levou o Heitor no pronto-socorro, que ele estava passando mal, e chegou lá, uma médica perguntou: ele não fala? Eu falei: falava, mas não fala mais. E aí ela falou assim: olha, hoje eu não vou falar muita coisa para você, porque vocês estão, né, num período que a criança está com uma questão de intoxicação alimentar, mas vamos resolver essa questão e depois você veja isso com um médico da fala. E aí, sabe como que é mãe, né? O sexto sentido, a preocupação. Fomos para casa. Quando chegamos em casa, eu falei para o meu marido: vamos investigar essa questão da fala do Heitor, que a médica mandou investigar. E ele falou: para de ser boba, o menino tá com saúde, o menino fez todos os exames agora e ele tá bem. Mas mãe é mãe. E aí eu fui pesquisar no Google e procurei e apareceu o neuropediatra. Liguei no convênio, marquei uma consulta e no mesmo dia da consulta a médica ficou 4 horas com a gente, nos deu uma orientação incrível e assim na primeira hora ela já detectou que o Heitor estava dentro do espectro. Desde o início, ela falou que o Heitor era um autismo de suporte 1, né? E aí, o que que aconteceu? Tinha que trabalhar essa questão da fala. Ela explicou vários contextos, explicou que a gente precisava trabalhar questões de dessensibilização com o Heitor. Se tivesse um aniversário, a gente tinha que ir no aniversário e ver a percepção que o Heitor tinha do ambiente, quanto tempo ele ia aguentar ficar. Se ele aguentasse ficar 1 hora, 2 horas, era o tempo que a gente ia ficar, mas quem ia ser o cronômetro nosso era o Heitor. Aí a gente consegue perceber uma mudança necessária no comportamento da família, né? Na sua fala aí, Dani, algumas coisas ficaram marcantes para mim. A primeira foi a culpa, quando você tentou ali deixar seu filho sem comer, como foi a orientação da própria médica, Sim. né? Então, da culpa e da preocupação da mãe e da negação, porque a gente passa por esse processo de negação de que o filho tem alguma questão, né? No momento que a médica falou: não, não tem nada, você deixa ele sem comer por um período e depois ele vai ficar com fome e ele vai se alimentar. E aí o pai: não, tá tudo bem. E essas são coisas que fazem parte do processo. E muitas coisas que acontecem também é a falta de informação, né? Porque a seletividade alimentar não vai se resolver dessa forma. Exato. Né? A seletividade alimentar, ela precisa ser feita com vários processos de dessensibilização, o toque, o cheiro, porque a seletividade, ela tá ligada muito ao sensorial, né? Então, quando a criança autista põe uma comida na boca ou ela não consegue sentir o cheiro, esse cheiro pode ser que dê náuseas, que dê dor de cabeça, né? O meu marido, por exemplo, ele não tem diagnóstico de autismo, mas ele não encosta perto de um tomate, ele sente vontade de vomitar até hoje com 37 anos. Então, assim, no dia do diagnóstico do meu filho, a médica fez ali uma anamnese com o meu marido, pontuou bastantes características ali também nele, né? E explicou pra gente que o autismo ele é hereditário ou genético, ou se a gente tivesse
interesse de saber mais, se a gente tivesse alguma necessidade de descobrir se a gente carrega essa base genética ou hereditária, a gente poderia fazer uma avaliação nossa. E como eu falei, ela foi uma médica excelente, né? Que ela deu pelo menos esse tipo de suporte. E aí, no final das contas, a gente percebeu que se a gente ficasse esperando até os 5 anos a criança falar como a família, né, nos orientava, nós teria um atraso gigantesco no Heitor, sendo que a gente já estava trabalhando o estímulo correto ali, que a gente já saiu de dentro da sala da neuropediatra, eu fazendo uma pós em psicologia infantil, né? E aprendendo os estímulos corretos de como aplicar atividade nele em casa e fazer o super estímulo e aprender a brincar com ele. Então, tipo, aqueles objetos que ele não brincava, não compartilhava comigo, ele começou a aprender a dividir. Como eu mencionei, a questão dos brinquedos, que ele tinha muita rigidez. Eu comecei a pegar exatamente os brinquedos que ele gostava e fazer dessensibilização sensorial. E como que eu fazia? Eu pegava um pote com água, deixava do lado, e mais um pote com açúcar, com café, com fubá do milho, com maisena, né, com corantes, com gelos, e eu jogava, mergulhava esses brinquedos que ele gostava tanto. Ele ia pegar o brinquedo e automaticamente ele ia tocar nessas texturas, né? Então foi aí que eu comecei a perceber uma troca legal. Ele sorrir para mim, né? Ele pegar na minha mão para me ajudar ele. A gente começou a brincar com um carrinho que ele tinha, um carrinho vermelho que ele ganhou de presente. E aí esse carrinho eu brincava de pintar e ele também. Então a gente começou a ter uma troca gostosa, né? E foi assim. E essa desensibilização você também foi fazendo em relação às questões da alimentação, né? No geral, tudo que é para ser feito no autista, tudo, seja de rotina, por exemplo, agora o Heitor já vai fazer 7 anos em novembro, né? Mas eu gostaria que o Heitor fosse comigo na academia, por exemplo, lá do condomínio. E eu levei o primeiro dia, ele saiu subindo em todos os objetos, em todos os, né, os aparelhos. E aí eu falei, não é isso que eu tô querendo mostrar para ele. Eu preciso que ele venha, ele fique sentado, eu faça o meu treino e depois a gente vai embora. O Heitor ainda não consegue ficar sentado se ele não tiver com alguma coisa do hiperfoco dele ali. Então, assim, não tinha um livro de alfabeto, mas tinha um celular. O celular tem sido a nossa rede de apoio, né? E além da rede de apoio, é um estímulo de alta magnitude, né? Que é o reforçador positivo, né? De alta magnitude, que ele fica com mais tempo concentrado. É importante nessa fala ressaltar a forma que você faz o uso do celular com o Heitor, né? Então, não é um celular que ele tem livre acesso, né? É um celular que já tá ali com coisas do hiperfoco dele. Conta um pouco como que você faz o uso dessa tecnologia com o Heitor. É assim, desde os 3 anos e pouquinho, quando eu comecei a acessar o Heitor nessa parte cognitiva, nessa parte pedagógica também, eu sempre comecei a ver os desenhos que ele gosta, né? Dos interesses. Dele, Então foi uma das coisas que eu comecei a notar. E aí eu vi que ele tem bastante hiperfoco com trem, ônibus, com alfabetos, com instrumentos da orquestra. Então tudo isso eu fui fazendo paredes alternativas, que foi o método de alfabetização para ele. E aí no início ele não queria parar na frente da parede para ele apontar. Então ele pegava a minha mão para me apontar para ele.
E aí eu fui trocando até ele fazer o apontar ele mesmo, pra gente dar essa função independente para ele, E né? daí que surgiu esse interesse do Heitor em nomear as coisas? Sim, sim, Que eu percebo que ele sim, ele adora nomear, sim. nomear os objetos, Objetos, sequências, né? sequências, Sequências. exatamente. E isso Isso. foi Foi estimulado por estimulado. essa estratégia, né, de Isso, alfabetização. isso. Então, eu comecei a trazer mais esses temas de interesse do Heitor para o celular, e fui percebendo que ele mesmo foi pesquisando mais, né? Então, hoje o Heitor, ele já, assim, com 4 anos, ele já começou a ler sozinho. A gente passou em frente a uma borracharia e aí ele começou borracharia. Nessa época também ele tinha uma estereotipia que o pessoal falava. O psicólogo dele, ele colocava na televisão a mãozinha para tapar. Então, tipo, se tinha a palavra chegar da escola, ele ia colocar a mão na escola e ele ia ler primeiro chegada para ele minimizar os estímulos, né? Que é coisa que psicólogo faz. E ele fazia Exatamente. isso na televisão. E a gente Ele começou fazia isso com autonomia, com fechando em figuras isso, as palavras, né? isso. E como os psicólogos ele ainda não nomeava tanto, né, fora de casa, os psicólogos achavam que era uma estereotipia tal, mas para mim estava tudo positivo porque ele estava diminuindo os estímulos para ele conseguir focar onde ele queria, né? E Exatamente. aí a gente conseguiu essa questão. Era como se ele fosse construindo um banco de palavras que ele já Isso, conhecia. isso. E a gente teve, né, essas evoluções assim notáveis e é o que a gente estava conversando. O celular, ele é reforçador positivo para o Heitor em muitas coisas, muitas crises. é, no caso, eu fiquei internada agora, e ele veio me visitar. E geralmente, nossa, a gente via o Heitor chorando, entrando em crise, querendo me levar junto, sabe? Uhum. Ele veio, ele olhou pra mim, ele viu meu acesso no braço, ele falou: Mamãe está doente, mamãe doente. E depois ele continuou no celular dele. Na hora de ir embora, ele pegou minha mão como se fosse pra mim ir embora. E eu falei pra ele: Não, Heitor, a mamãe vai ficar no hospital e você vai com o papai. E ele foi embora com o celular super de boa. Então, assim, o celular, ele é um reforçador positivo. Não é que o Heitor tenha que viver 24 horas com o celular, Sim. mas em momentos necessários a gente usa ele e a Uhum. gente conseguiu controlar a crise de ansiedade com ele. A gente vem trabalhando tempo de espera. Dá para trabalhar vários itens e principalmente a questão de alfabetização, de construções de evoluções, né? Tempo de É, permanência, limite, isso, né? isso. Reforçador positivo. Isso. Então, o reforçador dele de maior magnitude hoje é esse. Porque o que que acontece? As crianças autistas, eles precisam de reforçadores. Então, ele gosta muito de um ônibus, um trem, que é o hiperfoco dele. Mas às vezes eles deixam de gostar, Exatamente. né? E aí você precisa ter esse manejo rápido de saber o que você pode inserir ali como Uhum. algo que ele possa se interessar também, né? É um equilíbrio, né? Ora a gente faz uso do hiperfoco, de algo que é do interesse do aluno, um significante da criança, Isso, e ora a gente pode trazer um significante diferente para ver se funciona com ele. É exato. tentativa e erro ali Isso, constantemente, né? isso. Do aluno, a professora falando aqui, né? Mas Uhum. é isso, porque quando a gente está na sala de aula, isso também funciona. Ora a gente traz um significante da criança para o grupo todo. Então, por exemplo, o Heitor gosta de meio de transporte, a gente pode fazer atividades direcionadas com esse tema para alfabetizar a turma toda. Ora, se for possível, se ele se permitir, a gente pode também trazer significantes da turma para trabalhar com ele. E tendo falado agora, né, um pouco sobre essa questão do hiperfoco,
eu acho que a gente pode avançar um pouquinho mais na conversa, falando um pouco sobre como foi o início da vida escolar do Heitor, como que foi esse processo? Então, após o diagnóstico, a gente matriculou ele em uma escola particular. Era uma escola de nome, né? Porém, ela tem uma demanda muito alta na questão de coordenação motora fina. E o Heitor pegou a aversibilidade com os materiais. Então, tipo, ele tinha muito medo de lápis, tinha medo de tesoura. Foi, assim, um processo bem difícil que a gente não entendia o porquê que ele estava com essa questão. Ou seja, a escola trabalhava muito questões de coordenação motora e necessariamente essas situações de aprendizagem eram contextualizadas ou eram esse fazer mecânico? Era o fazer mecânico. E com essa questão do fazer mecânico, eram muitas atividades. Por exemplo, na idade do Heitor de 3 anos, o ideal seria mais pinturas, né? Se ele quisesse tocar no guache, se ele quisesse pegar massinhas. Processo de experimentação mesmo, né? Isso, coisas mais livres, né? E não, veio assim uma caixa que nem na minha faculdade eu recebi tanto material. E tudo pintado, sabe? Sendo que hoje o Heitor ainda não tem nem a questão da pintura totalmente desenvolvida, né? Então, existe aí também, você falando dessa questão das atividades mecânicas, não só em relação à parte motora, mas também dentro do processo de alfabetização, né? Sim. Existe uma questão da gente precisar trabalhar com o que faz sentido, né? Para eles, que aí a gente volta no hiperfoco de novo, né? Será que ele não teria desenvolvido bem mais, né? Estando conectado com alguma coisa do hiperfoco e recebendo um adicionamento de atividades extra, como você falou, tem uma atividade que a gente vai passar para toda a sala. Mas aí eu poderia apresentar para o Heitor um hiperfoco com essa atividade a mais, né? Um adicional, digamos assim. Então, a gente teve essa barreira, né? Na primeira escola. A gente via que a professora ela estava aberta para ajudar o Heitor no quesito da socialização, de inserir nos brinquedos, ele tinha medo. Mas ela era uma professora assim maternal, do qual ela ficava com o Heitor no colo, mais uma outra criança, mesmo sem muita informação, né? Ela percebia, tinha um olhar ali que o Heitor gostava de ônibus, então tinha um ônibus em cima da mesa para ele. Sim. Essa professora, que ela foi a primeira professora dele, a Alessandra, ela foi muito boa nesse quesito. Porém, tem aquele contexto da escola, né? Sim. Que se a escola é uma escola rígida, se é uma escola que não dá flexibilização, né, de conteúdo, de material, fica uma jogada uma contra a outra, a professora querendo fazer e sem autonomia porque a escola não permite. Então a gente já começou a sentir essa ação negativa aí. Então você já percebia uma professora, mesmo que instintivamente, buscando observar aí os interesses do Heitor para trazer para esse contexto escolar, porém uma resistência dentro da metodologia da escola, né? Isso. E é uma questão que a gente bate muito, né? Sobre a flexibilização curricular. Sim. Como que se dá esse processo de flexibilizar o currículo para essa criança neurotípica? Será que todos têm esse conhecimento? Não, né? Não tem, né? Você vê que ali tá engateando, né? Às vezes tem uma diretora muito boa, mas não tem um professor muito bom, né? Às vezes o professor tenta, mas também não tem uma coordenadora pedagógica que orienta também. Então você vai vendo que tem um desfalque aí na questão da educação, né? Aí a gente mudou ele dessa escola, tivemos que já colocar ele ficou uns 6 meses, ele tinha 3 anos e pouquinho, então ele ficou 6 meses. Foi um período que a gente
já inseri o psicopedagoga para fazer todo esse trabalho de dessensibilização, de deixar os brinquedos lápis espalhados, né? Fazer todo esse processo para ele se aproximar dos materiais escolares. Nossa, ele já chegou a entrar em crise por eu abrir uma tesoura próximo dele. Sim. E ele entrar em desespero que tinha que fechar aquela tesoura, parecia que alguém estava cortando ele, né? E aí a gente fez esse processo com a Amanda, a psicopedagoga maravilhosa da primeira clínica que ele entrou. E aí nós fomos para uma outra escola. Nessa outra escola tinha uma professora também chamada Nayana, muito boa, mas tinha algumas questões também que ela precisava de um pouco mais de conhecimento. Mas ela também fez um bom trabalho, né? Na questão, ela ficava com 2 crianças, uma pendurada, ela colocava o Heitor para fazer brincadeira de roda, ela segurando. Sim. Então, assim, você vê que existe uma vontade, sim, mas existe uma defasagem na educação. E também uma questão de alinhamento, né? Sim. Sim, de alinhamento. Pedagógico. Então, exato, porque às vezes a clínica está trabalhando de uma forma que não conversa com a metodologia da escola, que muitas vezes não conversa com a fala da mãe, ou como você falou, dentro do próprio ambiente escolar também pode na verdade, com o nosso caso, sempre foi a dificuldade com as escolas, porque todas as clínicas que o Heitor fez, que na verdade ele está na segunda clínica... Sim. A gente sempre marcou reunião com escola, com psicólogo e tudo mais. Então, a gente nunca teve a negação da clínica em participar e ter esse contato com a escola. O que a gente percebe bastante é a negação da escola com a família, porque a família hoje é ponte. Nós somos Sim. ponte entre a escola, entre as informações da escola, entre as informações da clínica e o neuro, né? Sim. Então, o neuro falou isso e isso, o neuro pediu isso em documentação. Nós somos a ponte que leva e que traz e que faz esse movimento. O que a escola precisa entender é que nós não somos uma competição, nós precisamos trabalhar alinhados. Em parceria. Em parcerias, em ajustes ali, em prol do bem maior que aquela criança. Exatamente. Então, não é um momento de ter resistência, sim um momento de ter troca, né? Isso. Então, por exemplo, num primeiro momento, o quanto de conhecimento que você já tem sobre o seu filho, o quanto de conhecimento que você já tem sobre como ele responde a determinados estímulos, né, sobre que gatilhos que vão despertar a crise nele e que manejos de comportamento que você vem fazendo, vem desenvolvendo com o Heitor que está funcionando. Isso contribui muito para o trabalho na sala de aula, tal como é muito importante também para você como mãe saber como o Heitor responde aos diferentes estímulos, né? Porque a escola é o segundo lugar social da criança, né? Ele vai se comportar de maneiras diferentes nos diferentes lugares de convivência que ele frequentar. Então, a escola também tem muitas condições de contribuir com o processo do desenvolvimento da criança de forma significativa, desde que haja essa troca, desde que haja esse acolhimento, desde que haja escuta, parceria, né? E isso é um trabalho de formiguinha, né? E pensando aqui, Dani, nessas trocas produtivas que são super possíveis de serem realizadas entre a família, a escola e as terapias, em que momento desse processo que você decidiu estudar sobre o autismo para contribuir com o processo de desenvolvimento do seu filho? Então, desde cedo, eu não sabia que eu tenho algumas características de hiperfoco, né? E o autismo, ele veio como característica de hiperfoco para mim estudar. Então, assim, eu entro muito... o que eu tenho que fazer para ajudar o meu filho, né? Então, se aparecer o ponto de interrogação, eu vou estudar. Você vai pesquisar, né? Isso, tudo para mim vai virar pesquisa e essas pesquisas...
Foi mais ou menos no momento de diagnóstico ali, caminhando para 6, 7 meses. E aí eu conversei com a minha psicóloga, né, que eu fazia tratamento na época. Ela falou: Dani, começa a escrever, é bom pra você. Tem a escrita... Autoescrita? Não, é uma questão da escrita a ver com a psicologia, né? Que ela faz toda a movimentação no cérebro. Sim. E aí ela falou: começa a escrever, começa a colocar títulos nos seus sentimentos, Nas suas emoções. nas suas emoções. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a nomear essas emoções. Então, tipo, o que aconteceu no quesito de quem é o Heitor? O Heitor é uma criança autista. E aí eu comecei a falar sobre o título do autismo, sobre o Heitor. Então, eu falava um pouco do título e falava um pouco do Heitor, né? E você, nessa sua autoescrita, eu achei interessante esse processo da sua psicóloga. Você conseguia nomear os seus sentimentos? Porque eu tenho certeza que você teve momentos que você sentiu raiva, momentos em que você se sentiu insegura, momentos que você se sentiu forte. O momento de raiva foi muito ligado no contexto social, né? De você precisar, às vezes, explicar de 4 a 5 vezes e você vê que ninguém escuta, né? E aí entra a questão também, às vezes, de você se expor, você se desgastar demais em escola. É um dos lugares que mais... que seria o lugar de apoio para a criança e para os pais, e é um dos lugares mais desgastantes. Entra também o contexto de família. Sim. Que é o lugar também que a gente sempre vai buscar apoio, né? Que é a nossa base ali. Mas a gente também sente um pouco de resistência, né? Negação, resistência. Deixa ele. A criança, deixa ele quietinho. Ele é quietinho. Vamos esperar dar 5 anos, vamos esperar dar o processo de alfabetização para ver se isso entendeu? se mantém. Então, e não funciona assim, né? Porque no momento em que a criança precisa ser hiperestimulada, a gente fica esperando. Porque a gente precisa estimular e aproveitar essa fase, né? Da neuroplasticidade cerebral, né? Isso. Exatamente, uma idade em que a criança está ali pronta para receber os estímulos e as informações, a gente fica esperando. Exato. Quando o movimento é totalmente contrário. Existe, né, a questão da primeira infância, que a primeira infância ela é ali de 1 ano até os 7, né? Sim. É onde está formando a personalidade. Então, assim, o maior período que você tem que ensinar essa criança a ser quem ele é, porque a partir dos 7 ele já tem a personalidade dele e você só vai construir, moldar essa personalidade, né? Com o que eu falo assim, hoje o Heitor tá na fase, não é só do menininho, né? Ninguém enxerga o Heitor mais como menininho, é como rapazinho, e esse rapazinho ele precisa ser educadinho, né? Sim. Então é uma fase do qual a gente precisa aprender a educar também, né? A manejar os comportamentos exatamente. Dele. A partir dos 4 anos você já começa a ver a questão de comportamentos assim fluindo. Ajudar ele a se autorregular. Sim, né? Aprender como que ele precisa disso, porque tem criança, no caso do Heitor, para ele se autorregular, ele precisa do silêncio, né? Silêncio total. E ele mesmo, ele vai tentando fazer essa autorregulação, que a gente passou por um episódio, né, inédito, de 40 minutos de desregulação, que ele estava com uma dor na garganta e a gente não conseguia identificar. Não conseguimos identificar, exatamente. Não estava com febre. E a gente tentou todos os tipos de coisas que funcionam com ele, geralmente, que naquele momento não funcionou, né? Então, assim, por muita comunicação que ele estava, e ele estava tentando verbalizar essa comunicação, que ele falava, eu quero escada, eu quero porta, eu quero escola, né? Ele tentou várias, ele tentou organizar que ele tinha, Foi muito visível. Isso, para ele organizar frases ali, construir alguma coisa para expressar com a gente.
mas não foi o suficiente essa comunicação para a gente entender, né? Por isso que fala que a compreensão no diagnóstico do autismo é o que faz a diferença na vida dessa criança. E o processo de observação também, né, Dani? Porque o quanto que nós duas aprendemos. Sim, né? Sem contar Nesse o processo momento. Também da autorregulação nossa, né? Porque você tá Exato. vendo que tem uma pessoa desregulada ali, que tá tentando buscar em crise, buscando regulação, e você precisar respirar fundo, não olhar e dizer, não, deixa ele, né? Não é uma questão de abandono. Você tá ali ligada, a gente fica tão ligada, né? Sim. Em cada detalhe, que é o que a neurociência explica, que mãe de autistas, educadores, eles vivem ali num pico de estresse muito alto, né? Sim. Porque a gente precisa ter essa atenção. Quem realmente cuida e faz com propósito precisa ter essa atenção, né? Precisa ter essa empatia, né, Dani? Sim. Falar pra você naquele momento só confirmou, assim, um pensamento e coisas que a gente vai estudando, né? Que não é sobre o rótulo, é sobre conhecer sobre a criança. Sim. É um processo constante de investigação, né? Sim. Para ir construindo estratégias para ajudar essa criança a se organizar. E assim, na verdade, o autismo ele não tem que ser rótulo, né? Ele não tem que ser rotulado, o autista, né? Sim. A gente sabe que é uma pessoa que está ali e a condição dela é o autismo, ok? Mas ela não deve ser tratada com rótulos, porque assim, não é tipo a embalagem que formata ele, né? Uhum. Ele é uma pessoa, e o que essa pessoa está sentindo? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que essa pessoa consegue fazer uma atividade melhor, né? Em que ambiente aqui da escola ele fica mais confortável para ele fazer? Exatamente. Né? Ou tipo, como que eu posso favorecer, né? Como que eu posso contribuir? Dar meios, né? Exato, é essa a palavra. E assim, né? Você pode ter 1, 2, 3 crianças autistas da mesma idade. Nenhuma delas é igual, porque o autismo é um transtorno do desenvolvimento global. É um espectro, né? É um espectro que vai afetar áreas diferentes. É claro que tem aquelas coisas que são comuns a todas as crianças autistas. Como a sensibilidade sensorial, a questão social, a rigidez cognitiva, né? Seletividade alimentar. Tem alguns pontos, porém, nós estamos falando de seres humanos e tem 4 subtipos de autismo, né? Então, às vezes vai estar precisando de um apoio maior na comunicação. O outro já é mais no contexto de sensibilidade, né? Exato. O outro é na rigidez cognitiva. E aí vai, né? Tal como os diferentes níveis de suporte. Sim. Não dá para colocar todos dentro de uma caixa e achar que uma receita vai funcionar para todas as crianças autistas da mesma forma. Sim, e tem a questão do suporte, né? Que o suporte 1 é o antigo chamado leve, que não existe leve para ninguém. E o autismo de suporte 1, o ASPED também, ele entra nesse autismo de suporte 1, porque a DSM-5, ele englobou o ASPED dentro. Só que o que a gente escuta? Autismo nível 1, né? Autismo leve. Autismo leve, eu já vi isso até em diagnóstico de neurologista, tá? Autismo leve não precisa de tanto suporte, não? Como assim? Né? Como assim? E as questões que essa pessoa tá ali que não consegue fazer. Que não consegue lidar com autonomia. Isso, entendeu? Precisa do outro. E aí fica o quê? Aí o é para ser tipo abandonado, deixa ele que ele vai conseguir fazer sozinho, né? Meio que no empurrão, né? E não vai. Vai acontecer o contrário. Ele vai se fechar cada vez mais dentro das características do espectro, se ele não tiver o apoio necessário e o estímulo necessário. Exato. E aí vem a questão do autismo de suporte 2, 3, principalmente o 3, né? Que aí vai ter mais estereotipias, vai ter mais dificuldade de comunicação, né? E o que eles fazem? Abandonam. Exato. É tipo, acha que o 3 é incapaz, sendo que
A gente sabe que o autismo, ele pode diminuir o suporte conforme a estimulação que você der. Exatamente. Ele pode se fechar mais Ou no mundo dele ou se abrir mais para o né? nosso, Pro né? nosso, No exatamente. E, gente, é muito interessante isso que você falou, né? Que o nível 1 a gente fala, vamos empurrando. E o nível 3, não tem condições. É tipo não isso. tem condições de estar convivendo. Sim, sim. É bem absurdo, né? Ô Dani, mas agora eu quero voltar aqui, que eu tinha começado na fala com você, né? Sobre como você resolveu investigar e começar a estudar sobre o autismo, mas eu quero saber também, não só da Dani mãe, mas da Dani mulher, né? Como que foi esse momento de você abrir mão da sua carreira profissional para se dedicar totalmente à educação do seu filho? Como que a Dani mulher se sente? Porque a Dani mãe a gente tá vendo aqui, né? Totalmente entregue. Quando a gente tem um propósito, uma missão que Deus nos dá, a gente sabe que o que eu faço para ajudar o meu filho? Essa foi a pergunta que funcionou na minha cabeça por muito tempo. Sim. O que eu faço e como eu faço para ajudar o meu filho, né? E aí eu fui entrando nesse contexto que era para mim fazer a psicologia organizacional. Eu já saí da área, fui para psicologia infantil mesmo. No início eu pensava em ter um filho, né? E com 2 anos eu voltar a trabalhar. Sim. E o que aconteceu? Com 2 anos o Heitor estava num pico de seletividade alimentar seríssima, estava numa pandemia. Então, já os nossos planos não são os planos de Deus, né? Então, já foi meio que frustrados, Sim. né? E quando passou esse período, passou mais um ano, a pandemia praticamente foi embora, mas também chegou o diagnóstico do autismo. E nesse momento, foi literalmente abandono de carreira e estimular meu filho. Então, tipo, eu te Foi falo... aquele corte seco, né? Isso, não dá muito pra você pensar, tipo assim, Não dá nem tempo, né? Qual de opção, pensar. né, que eu tenho? A opção que eu tenho no momento é ajudar o meu filho, porque hoje eu já sou uma pessoa evoluída, né, no quesito, assim, social, de ser casada, ter uma família, né, gerir uma família, ter meus registros de trabalho. Então, assim, eu já fiz a minha parte. E eu, como mãe, o que eu posso oferecer para o meu filho? Que legado eu posso deixar para o meu filho? Que barulho eu posso fazer para ele falar: minha mãe foi tão barulhenta, me ensinou tanto, que eu não ouvi quando alguém estava fazendo barulhos estranhos, né? Sim. Então, para mim, o abandono de carreira teve uma questão de frustração, mas no início não. Acho que hoje se torna tão pequeno, diante né? de tudo que a gente faz, que hoje você olha assim e você fala assim, não tem espaço para carreira de trabalho, porque eu já trabalho demais, né? Hoje mesmo eu falo assim, cara, pega uma Dani aí, você vai pagar uma faxineira, você vai pagar uma cozinheira, você vai pagar uma acompanhante terapêutica, você vai pagar uma babá. Quantos mil você não vai gastar? Então, assim, de verdade... É aquele trabalho das mulheres que não é remunerado, sim, né? Sim. E hoje eu sempre falo para minhas amigas, para as mães, eu falo, gente, eu não sinto falta de trabalhar no mercado de trabalho. Eu sinto falta do financeiro, da remuneração. Porque se for ver porque de trabalho eu não tenho mais nem espaço para encaixar mais trabalho, entende? Exatamente, principalmente porque você vai estudando, né, para fazer os manejos de comportamento com o Heitor em casa. Você se formou, você escreveu e compartilhou conhecimento
nas suas redes sociais sobre cada processo de desenvolvimento do Heitor, desde o desfraude Sim. até essa questão da aquisição da linguagem, que ainda está em processo, ainda tem muito que caminhar, mas a gente vê que você é incansável, Sim. né? Assim, incansável nessa tentativa de estabelecer parceria entre a escola e as terapias. Sim. Então, como dizer que isso não é um trabalho? Sim. Se eu estudo, se Como eu aplico com invalidar, meu né? filho, eu ainda compartilho com outras mães, ainda estou aqui num podcast tentando ter fala, né? Porque a nossa voz também tem muita força e tem muito poder de transformação, além de todo o trabalho não remunerado que a mulher faz em casa, né? E assim, eu recebo muita mensagem no meu Instagram que eu sou a fala, a voz de muitas mães que não conseguem falar. E isso é muito sério, né? Que sentem. Que sentem, né? Que tipo, mães que tá ali vivendo pro marido, pra casa, isso é muito esforço, né? Esforço físico, mental e tudo mais. E que não tem, porque a gente vê muitos casamentos destruídos, né? Sim. Depois do diagnóstico, tem um alto índice de separação. Exatamente. Alto índice. E a gente percebe o quanto que essas mulheres precisam ser fortes, né? Precisam ser resilientes, precisam ser determinadas, né? Precisam ser acolhidas. Acolhidas, porque assim, o tempo inteiro elas estão se doando, né? O tempo inteiro elas estão segurando crise dos filhos. E onde essas crises vão parar? Acaba parando na mãe, né? Que aí ela acaba. Se você for ver hoje, existem estudos que falam. Eu não vou falar direito a porcentagem, mas praticamente toda mãe de autista hoje tem diagnóstico de ansiedade generalizada ou de depressão. Exatamente, porque quem segura essa mãe, que segura o filho em todos os momentos de crise. Sim. Por exemplo, aquele momento que nós duas passamos, a gente olhava uma para outra 40 minutos e a gente tentando se equilibrar emocionalmente para servir de apoio para o Heitor. E era, né, uma mãe que estuda, que vai atrás, uma psicopedagoga clínica que é professora, que também estuda, e mesmo assim o Heitor trazendo uma coisa nova pra gente ali. Sim. Quanto de equilíbrio emocional que a gente não precisou de ter naquele momento. Exato. Imagina isso diariamente. Isso. E ainda ter que lidar com a família, ter que lidar com a negação por vezes do marido. Sim, e as questões que acontece também. Que acontece, né? Acontece. As questões de relacionamento que acontecem em casa. Realmente, esse espaço é um espaço importante, né, Sim, Dani? é necessário. É necessário. Né? É necessário para outras mães, sabe? E você vai ver, Luana, conforme você ir fazendo convites, né? A gente fazendo convite para outras mães, vai ser cada história assim linda e emocionante ao mesmo tempo e de dor. Exato. Que vai expressar dor. E aí você fala, essa dor tá guardada lá há quanto tempo? Exatamente. Né? Às vezes vai ser questão de pessoas, de crianças já 8, 9 anos, e você escuta ali uma história, não é sobre história triste, não tem história triste, é histórias de alguém que precisa de uma simples escuta. E também de mães que têm muito para contribuir, porque gente, assim, o que eu observo são muitos especialistas falando sobre o autismo, falando sobre crianças neurotípicas, falando sobre a escola, mas essa narrativa é de vocês. Sim. Vocês têm lugar de fala. Sim. E essa fala precisa ser escutada. Sim. Porque a partir dos relatos dessas mães, a gente sabe que muitas que a sociedade vai melhorando, que a sociedade vai melhorando. A gente sabe que muitas das legislações que protegem, né, a criança neurotípica, elas são base de lutas de famílias em parceria com professores. É através de muita luta que as coisas vão mudando, né? Então essas vozes precisam ser escutadas. Agora, Dani, vamos falar de coisa boa? Assim, você tem algum momento, assim, quando a escuta acontece? Quando você, como mãe atípica, se sente ou se sentiu acolhida?
Isso mudou alguma coisa pro Heitor, pra você? A escuta ativa, né, que a gente fala, esse acolhimento, hoje eu me sinto muito bem conectada com as mães da clínica, né, que é onde a gente fala, dá risada, chora ao mesmo tempo, né? Ai, que bacana. Conta também sobre as nossas dores. Então, tipo, como foi o seu dia? Hoje a gente já tá numa conexão tão alta assim que se eu brigar com meu marido, as outras já sabem sem eu falar uma palavra. Elas já te conhecem, já no olhar. conhecem, né? Então, essa troca é muito gostosa, né? O espaço que a gente tem lá na clínica também que nós mesmas nos Vocês unimos. criaram, nós né? criamos. Na espera ali, né? Isso. Então, assim, virou o nosso espaço de conexão ali entre nós mesmos, né? E você vê que uma acolhe a outra, uma escuta a outra, sabe? Então, Troca estratégia? Sim, também. Mas eu acredito que serve mais pelo contexto do acolhimento mesmo, da escuta, porque mesmo a troca de estratégia, às vezes são mães que precisam continuar trabalhando, às vezes são mães que são mães solos. Então, assim, o que ela vai fazer? Exato. Que Nem tempo todas têm esse privilégio, esse privilégio, né? exatamente, entendeu? Então, é assim, hoje, não trabalhar fora remunerado, existe, né, precisa de uma parceria, né, do pai. Uma rede de apoio, né? Do pai mesmo ali, ele está consciente que essa mãe que está dentro de casa, ela está fazendo muito, né? Ela está fazendo um papel incrível que é sobre evoluir uma pessoa. Então, merece ser reconhecida, pelo menos com reforços de palavras positivas. Eu sei o quanto que você se esforça, eu sei o quanto que o meu filho está evoluindo, eu sei o quanto que o seu trabalho é valoroso aqui dentro, né? A gente precisa disso, né? Essa devolutiva, Exato. Né? Da mesma forma que a criança precisa de reforço positivo, sim, a mãe também. A mãe também, né? Porque assim, o que faz uma pessoa trabalhar em uma organização? Reconhecimento, remuneração. Exatamente. Né? Porque senão ninguém saía para trabalhar. Então, a gente precisa de algum tipo, de alguma forma de reconhecimento, né? E no caso nosso é o reconhecimento pessoal, né? Sim. Ter esse reconhecimento das suas qualidades e do seu esforço e do quanto que você se dedica. E é como eu tô falando, às vezes tem mães ali que são solos e elas têm que dar conta de trabalho, têm que dar conta de casa, de carro, tem que dar conta de pagar convênio para manter a criança na terapia. Então, assim, ela tá fazendo também o que ela pode, dentro do que ela pode. Das condições que ela tem, né? E às vezes você vê também, elas falam, eu gostaria de fazer mais atividade com ele, eu gostaria de ter mais 24 horas para mim, né? Fazer tudo o que eu gostaria. E não tem. Não existe fórmula perfeita, né? Isso, você vê que assim, o tempo inteiro é como se tivessem sempre em pressão, né? Tem uma pressão ali de sobrecarga, né? Uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga mental ali que persegue, né? Aquela pressão da mãe que trabalha, deixa o filho largado. Isso. A mãe que fica muito em cima, ela tá querendo dizer para os profissionais como eles devem fazer o trabalho deles. Parece que nunca tá acertando, né? Exato. Aí se você fica muito com o filho, em casa tem problema com o marido. Se liga muito pro profissional, esse filho não tá sendo assistido. É complicado. É uma luta, né? É uma como luta, se tivesse que estar o tempo todo tendo que se equilibrar, né? Sim. E dar conta de todo mundo. É a famosa roda gigante, né? Que falam, tipo, montanha-russa. Montanha-russa de emoções. De emoções. Ô, Dani, eu acho que você já falou bastante, mas
Tem alguma coisa que você gostaria de dizer, aproveitando que aqui é um espaço de fala, né? Aqui você pode falar, pode se expressar, pode sentir com liberdade. Isso é importante. Tem alguma coisa que você queria dizer para os profissionais, para as famílias, para as pessoas que fazem parte do núcleo de convivência? É assim, se você tiver que ser muito legal com o profissional, com o terapeuta, com o professor, e esse profissional não está dando o mínimo de evoluções para o seu filho, não seja legal. Não seja, né? É o que eu sempre falo assim, se essa minha parte de ser legal quer dizer que eu vou ter que esquecer das evoluções do meu filho, então não, eu não sou legal, né? Eu não vou prejudicar o meu filho a ponto de ser legal para os outros. O que é ser legal? Você calar, você não falar, né? Você não ser escutada, você não ouvir, você não ter o seu momento de expressão, porque o que a gente escuta é a sociedade querendo calar as mães. Querendo calar Mais a voz, ainda, né? calar a voz, mais ainda, né? Porque a gente já não tem tanto essa rede de apoio. A gente já não tem essa rede de escuta. E ainda a pouca voz que a gente tem, a gente escuta o tempo inteiro alguém assoviando que a gente precisa ser a síndrome da boazinha, né? Ser passiva diante de um processo que não precisa de ação, precisa de movimento, Isso. de transformação. E que não tem esse tempo, né? Exato. Como você falou lá atrás, precisa aplicar dentro da neuroplasticidade e buscar o máximo de evoluções que a gente puder nesse processo da infância da criança, né? Não é a hora de esperar, Não. É a hora de agir. É. Muito bonito, Dani. A gente já tá terminando, senão a gente vai ficar aqui, a gente passaria um dia inteiro conversando sobre inúmeros aspectos, e isso vai acontecer, que a gente vai ter momento para falar sobre os temas específicos. Mas agora aqui nesse final, Dani, eu queria abrir o espaço para você compartilhar algo que tenha sido transformador, dizer uma frase, para compartilhar as suas redes sociais, a sua cartilha, o trabalho que você vem fazendo, que pode contribuir de forma significativa para outras mães que estejam nos escutando por aqui. Eu tenho a cartilha de aconselhamento do autismo, tá no link lá da minha bio do danmbsouza.ff. É só entrar em contato no meu WhatsApp que eu passo as informações, como que funciona. É um material que já foi feito, aprovado pela CBL, que é Câmara Brasileira de Livros, registrado com dados autorais. Esse material também já foi passado para uma editora, a editora já deu valor para o material, né? Então, sim, o material custa R$ 39,90. E é um material muito bacana porque ele fala sobre manejo, sobre aplicações, ele fala também sobre a parte terapêutica também, né? Porque tem uma parte que foi feita com a psicóloga, ex-psicóloga do Heitor. Então entra um pouco da parte do manejo clínico, sim, né? O desfraude também é muito importante porque você vê que tem mães que tem bastante dificuldades nesse processo e às vezes a criança vai para 7, 8 anos, né? E precisa ser trabalhado, né, o desfraude, porque chega uma idade, não tem mais fralda infantil, aí vai para geriátrica, e da geriátrica qual que você vai, né? Então chega uma hora assim que não tem como. Sem contar que o desfraude também ajuda em evoluções do cérebro, né, dessa criança. Ele se sentir mais maduro, ele se sentir mais independente. E então, nessa cartilha você... O desfraude, ele é um protocolo à parte. Aí tem o protocolo do desfraude, tem o aconselhamento no autismo e no momento a gente está fazendo mais um livro que é a maternidade atípica. Ela não é tão difícil de viver
como conscientizar, né? A conscientização da humanidade que não é fácil. E é isso. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer, Dani, obrigada por abrir seu coração, a sua história. Você representa muitas mães que precisam ser vistas. E você que está ouvindo, que também vive ou já viveu algo parecido, saiba que você não está sozinha. Nos acompanhe nas redes da Mosaic Inclusão e compartilhe com outras mães, profissionais, educadores. Até o próximo episódio. E lembre-se, aqui é um espaço onde você pode falar.